Olá, tudo bem? Hoje iniciaremos uma sequência de vídeos aqui falando sobre as religiões e sobre a visão delas com relação a Jesus. Hoje nós começaremos com a doutrina espírita ou doutrina kardecista, como algumas pessoas chamam, que fala sobre, que acham que é a doutrina de Allan Kardec, mas na verdade é a doutrina dos espíritos. Mas não dá para falar, eu peguei como base aqui o que é que eles acham sobre o Evangelho de Jesus. Eu peguei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Não dá para falar do Evangelho segundo o Espiritismo sem falar o que é realmente o Espiritismo e qual é o propósito da doutrina espírita e como se iniciou essa doutrina, que foi um compilado de estudos de Allan Kardec, que era um cientista e professor da época lá na França, que começou a investigar alguns fenômenos que havia acontecido e que estava acontecendo na cidade, onde as mesas giravam e respondiam perguntas. Kardec, muito esperto, começou a questionar e decidiu então estudar sobre aqueles fenômenos e percebeu que havia uma inteligência ali por trás, que não era a mesa que estava respondendo, existia algum ser, alguma forma invisível que estava respondendo aquelas perguntas, porque as perguntas tinham sentido e resposta. Então Kardec depois conheceu os médios, as médios, as famosas irmãs Fox, também trazendo essa mensagem. Foi aí que Kardec percebeu que era, na verdade, espírito, ou seja, as almas dos homens desencarnados. Pois é, o Espiritismo acredita sim e prega a reencarnação e prega também a vida após a morte, que existe um mundo espiritual que está aí presente na vida de cada um de nós. E sem justificar ou dizer se é verdade ou não, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece alguém, ou você mesmo, já teve algum contato com esse invisível? Porque sempre a gente conhece alguém, ou que viu, ou que ouviu um vulto passar, que viu alguma coisa estranha e se arrepiou. Sempre vai ter pessoas que vai ter passado por essa experiência. Isso é o mundo invisível que a doutrina espírita prega, certo? Aqui no Brasil, a doutrina espírita tomou uma direção um pouco diferente. Se tornou religião. E agora a doutrina fala sobre ciência, filosofia e religião. Os estudos que Kardec deixou e os livros que ele escreveu, que foram 5, começou com o Livro dos Espíritos, e depois ele fez o Livro dos Médiuns, depois, eu não sei se essa é a sequência, mas eu sei que o Livro dos Espíritos foi o primeiro, teve o Livro dos Médiuns, teve a Gênese, teve Céu e Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual estou com ele aqui na mão. Então não dá para começar a falar de religião ou do Evangelho segundo o Espiritismo sem primeiro contar essa introdução do que é realmente a doutrina espírita. De acordo com meus estudos, e essa é a minha visão, a minha percepção de entender essas coisas, a doutrina espírita e a intenção do próprio Kardec e dos espíritos, que assim o responderam e que até hoje entra em contato através dos médiuns, nunca foi formar espíritas, mas sim informar a humanidade que esse mundo espiritual existe e que ele está aqui no meio de nós. Então esse é o papel principal da doutrina espírita, certo? Preparar nós, na condição de encarnados, de espíritos, usando esse corpo físico, preparar nossa mente, nosso psicológico, para esse momento da partida e abrir nossos olhos à realidade futura que nos espera, que é a eternidade. Tá bom? Então, o primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é chamado de Eu Não Vim Destruir a Lei, E são as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Já aqui você já percebe que no contexto histórico, Moisés nos trouxe a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos. Depois Jesus veio,
trouxe outra revelação através do sacrifício dele, mostrou o verdadeiro amor que tinha por nós e tantos ensinamentos que ele nos deixou. E certa vez os discípulos questionaram porque ele ia embora, o que era que os discípulos iam fazer sem ele. E Jesus respondeu: não temamos, pois eu vos enviarei o Consolador prometido. E, segundo alguns estudos e alguns espíritos e algumas comunicações, esse terceiro Consolador prometido é a doutrina dos espíritos, é o Evangelho, é o Espiritismo em si, é a ciência dos espíritos. Então, a doutrina espírita começa no Evangelho segundo o Espiritismo com esse capítulo, e fala sobre a lei de Moisés, fala sobre o Cristo, que ele não veio destruir a lei de Deus, mas sim cumpri-la. Ou seja, o nosso objetivo é trazer as passagens bíblicas do Evangelho, da Bíblia, segundo uma visão espírita ou mais espiritualizada, certo? Nós não somos donos da verdade, não temos a intenção de convencer ninguém aqui. Iremos falar também de outras religiões, o que é que o catolicismo prega sobre Jesus, o que é que Buda, em que é que realmente a religião de Buda, é paudada nisso, e a nossa ideia aqui é trazer conhecimento, limitado porque ainda somos limitados, mas com uma boa intenção. Então nós vamos começar estudando o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? A partir dos próximos vídeos, que eu vou tentar fazer todos os dias, nós vamos iniciar capítulo por capítulo, trazendo uma visão espiritualizada das questões do próprio Cristo redivivo, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários e perguntas também. A partir de amanhã, nós começaremos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos trazer a nossa visão, o que é que nós entendemos sobre cada palavra que aqui se encontra, tá bom? Vai ser sensacional, pode ter certeza, iremos aprender juntos, sempre há alguma coisa. Lembre-se, não seja inteligente o suficiente para dizer que você já sabe de tudo, tá bom? Porque sempre temos algo para aprender. Não deixe a crença ou aquilo que você acredita limitar sua visão e seus olhos e sua mente para, pelo menos, ouvir uma coisa nova, mesmo que entre pelo ouvido e saia por outro. Você tem que ter respeito pelo aquilo que as pessoas pensam e acham. É o nosso limite de respeito para com o outro, tá bom? É sempre bom ouvir coisas novas. Não quer dizer que eu vá me tornar espírita, nem é nossa intenção fazer que você se torne espírita, nem evangélico, nem budista, nem católico. A intenção é trazer a visão de alguém que está de fora de todas essas crenças, Eu não defendo placa de igreja nem religião nenhuma, mas eu tenho uma visão com relação a cada uma delas e como elas enxergam o Cristo e o Evangelho, tá bom? Mas desde já eu quero deixar bem claro que sempre falo que sem Jesus não há caminho, sem Jesus não há ponto de partida nem de chegada. Portanto, cada uma dessas religiões pensam de forma diferente, mas com o mesmo objetivo. Por isso não podemos criticar e sim respeitá-las, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Fica aí a dica. No próximo vídeo já começaremos a leitura pelo capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: eu não vim destruir a lei. Nós vamos ler no próximo vídeo, comentar um pouco, tá bom? E assim sucessivamente. Um abraço, obrigado.